Irmãos, graça e paz. Irmãos, o que eu queria hoje tratar com vocês um pouco era justamente sobre uma confusão que há quando as pessoas elas aprendem conceitos novos. Surge uma necessidade de adaptação desses conceitos novos que elas aprenderam com conceitos antigos que elas têm. Bom, isso a princípio, alguém poderia perguntar: há algum problema? E eu posso dizer sim e não. E aqui eu não estou contrariando ao princípio da lógica clássica, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que dependendo do ângulo que você observa, quando os princípios novos que você aprende, eles fortalecem os princípios antigos, então obviamente esses princípios novos, eles são incorporados. Por quê? Porque há uma identificação. Não há uma contradição, há sim uma identificação. Entretanto, quando você aprende princípios novos que vão de encontro a princípios velhos, você não pode simplesmente anulá-los, fazendo com que ambos coexistam. Não. Você precisa ter a percepção que algo deva ser abandonado, certo? E por que é que eu estou falando isso? Eu estou falando isso pelo simples fato. Por exemplo, quando pessoas começam a compreender a doutrina da bendita soberania de Deus e da bendita eleição e do estado natural do homem sem Cristo, não é? Que as escrituras dizem que esse homem é morto espiritualmente, que esse homem não tem condição por si só de chegar a Deus por causa do seu estado pecaminoso, ok? Então essas pessoas, quando ouvem isso, elas têm duas tendências. Primeiro, ou crer de fato e de verdade em todas as implicações disto, ou então tentar encontrar uma maneira de conciliar duas coisas: soberania de Deus e uma livre escolha do homem, provando assim que o homem, em certa medida, também é soberano. Porque se esse homem pode escolher entre uma coisa e outra, esse homem, no caso, ele está podendo exercer aquilo que fora chamado de livre-arbítrio. Entretanto, a questão não é essa. A questão é nós compreendermos que nós estamos diante de duas cosmovisões. Tá? Uma cosmovisão que aceita a total soberania de Deus, compreendendo assim que o homem só pode fazer alguma coisa boa se Deus o capacitar, e a razão desta percepção é justamente isso, o fato de saber que o homem, depois que pecou, se tornou escravo do pecado. Então observe que essas percepções dessa cosmovisão se baseiam naquilo que a Escritura diz, porque esta percepção, essa percepção dessa cosmovisão, que crê na total soberania de Deus, elas partem sim de um livro-texto, que esse livro-texto é tido por verdade absoluta, que no nosso caso é a Escritura, certo? E por crer que a Bíblia traz a verdade absoluta de Deus, então o homem agora deve se coadunar com aquilo que a palavra de Deus fala. Então, se a Bíblia diz que o homem é escravo do pecado, se a Bíblia diz que o homem é morto espiritualmente, se a Bíblia diz que o homem não quer Deus, se a Bíblia diz que o homem odeia todas as coisas e referenciais que se acham em Deus por causa da sua rebelião, obviamente, qualquer ideia que tente colocar uma suposta liberdade nesse homem, sem que esta liberdade de escolha tenha sido originada em Deus, produzida em Deus, para que ele pudesse sim mudar seus pressupostos, se isto não for levado em conta, então nós teremos sim uma confusão de cosmovisões, certo? Por quê? Porque eu tenho uma cosmovisão contrária às Escrituras que diz o quê? Que diz que o pecado não afetou o homem na sua perspectiva espiritual, que diz sim que pelo fato do pecado não ter afetado o homem na sua perspectiva espiritual e na sua perspectiva intelectual, esse homem pode sim, por livre escolha, sem precisar da graça regeneradora de Deus, optar por Deus. Entretanto, quando você analisa esse pressuposto com a Escritura, você verá que esse pressuposto não tem base naquilo que a Escritura diz, e sim tem por base um ensino humanista que tenta amenizar
os efeitos do pecado no homem. Então nós poderemos sim, irmãos, nós podemos sim avaliar quais das cosmovisões são corretas. Nós podemos sim, agora, de posse de informações, avaliar se é possível haver uma coadunação, haver uma junção, haver uma incorporação de princípios que são antagônicos. E o que nós percebemos é que é impossível nós absorvermos, nós juntarmos princípios que são antagônicos. Ou seja, ou nós cremos na total soberania de Deus, que habilita e capacita homens para crer. Ou seja, tudo aquilo que um regenerado faz, em ter vindo a Cristo, em ter amado a Cristo, em seguir os caminhos do Senhor, tudo isso não fora feito por iniciativa própria, e sim como consequência daquilo que Deus fez em sua vida através da aplicação da obra do Espírito Santo. Ou então, nós continuarmos a insistir numa suposta soberania humana, contrariando aquilo que a Escritura diz. Então percebam, irmãos, percebam que é necessário que nós tenhamos sim princípios, e esses princípios não podem ser contraditórios. E nós devemos, irmãos, avaliar sempre as nossas crenças, se as nossas crenças estão baseadas naquilo que a palavra de Deus diz ou não. Percebam que essa minha fala, ela parte de um pressuposto, ela parte de algo que é inegociável. O que é esse algo inegociável? A Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia contém toda a verdade a respeito de Deus, a respeito da natureza do homem, a respeito de tudo aquilo que Deus criou. Então, se eu tenho esse pressuposto, o meu ponto de raciocínio não pode ser um ponto de sofisma, não pode ser um ponto de tentar misturar as coisas, mas tem que sim que ser baseado na Escritura. Então, o que a palavra de Deus diz? Leva todo o pensamento cativo a Cristo, nada mais é, irmãos, do que eu pegar tudo aquilo do meu dia a dia e confrontar com as Escrituras. Então, se o que eu faço, se o que eu penso, se o que eu acho estão de acordo com a palavra de Deus, beleza? Entretanto, se for de encontro com o que a palavra de Deus diz, e se o meu pressuposto fundacional, se o meu ponto de partida inegociável é que a Bíblia é a palavra de Deus, então eu estou sendo incoerente comigo mesmo, estou sendo incoerente. O que eu tenho aqui é uma incoerência epistemológica. Eu digo uma coisa, mas na prática eu pratico outra. Ou então eu digo uma coisa, mas quando eu vou tecer uma linha de raciocínio, eu parto de outro pressuposto. Então é necessário aqui que eu estabeleça as coisas, tá? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade absoluta a respeito de tudo que é dito a respeito de Deus, de tudo aquilo que é dito a respeito do homem. Então eu preciso partir deste pressuposto. A Bíblia é a palavra de Deus? É. O que é que a Bíblia diz a respeito de Deus? O que é que a Bíblia diz a respeito do homem? O que é que a Bíblia diz a respeito da queda do homem? O que é que a Bíblia diz sobre a incapacidade do homem se chegar a Deus? O que é que ela diz? Ela diz certas coisas. E essas certas coisas que a palavra de Deus diz me impossibilita de chegar a determinadas conclusões, como do tipo: o homem pode chegar a Deus, o homem quer Deus, o homem pode sim escolher Deus livremente, usando sua liberdade de escolha, sem precisar da graça regeneradora do Senhor. Então esse pressuposto aqui é equivocado, tá bom? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça para entendermos as coisas e não confrontar princípios. Se eu sou algo, eu preciso ter coerência nos meus princípios. Eu preciso ter coerência com a minha hermenêutica. Eu preciso ter coerência com os meus pressupostos. Eu não posso sair adequando na minha jornada intelectual pressupostos. Ou seja, isso aqui eu não concordo com o fim último deste raciocínio, então eu vou mesclar com isso aqui, que eu vou mesclar com isso aqui, que eu vou mesclar com isso aqui, que eu vou mesclar com isso aqui. Então eu vou estar sendo um sofista, eu vou estar sendo incoerente. Tá? Que Deus nos ajude a entendermos as coisas, a Ele toda a glória.